Subsunção, Leituras Marxistas, discutindo o capítulo 6º inédito do Capital, Karl Marx, discutindo aqui o tema da subsunção, subsunção formal, subsunção real do trabalho ao capital. Então, antes de nós prosseguirmos a leitura, né, tem esses prolegômenos aí que o Eziel pode estar fazendo referente ao último parágrafo, enfim, desse tema aí da subsunção formal do trabalho ao capital para a gente comentar aqui. Fica à vontade aí. Certo. Então, retomando aqui o último parágrafo da página 91, aqui o contexto do debate ainda está no aspecto da subsunção formal do trabalho ao capital, e tem alguns elementos aqui interessantes para a gente pensar, né? O capitalismo contemporâneo também, né? Alguns elementos que eu vou tá colocando aqui no nosso debate. Mas vamos lá. O caráter distintivo da subsunção formal do trabalho ao capital fica mais claro em comparação com situações em que o capital já está em certas funções subordinadas, mas ainda não em sua função dominante, que determina a forma geral da sociedade como comprador imediato do trabalho e como apropriador imediato do processo de produção. O capital usuário serve de exemplo na medida em que antecipa ao produtor direto, como na Índia, matéria-prima, instrumento de trabalho ou ambos na forma de dinheiro. Os enormes juros que atrai, os juros que extorque do produtor imediato, em geral, independentemente de sua grandeza, são apenas outro nome para o mais-valor. De fato, ele converte seu dinheiro em capital extorquindo o produtor imediato, trabalho não pago, mais trabalho, mas não se envolve no próprio processo de produção, que, como antes, continua se desenvolvendo à margem dele, à sua maneira tradicional. Em parte, emerge da atrofia desse modo de produção, em parte, é um meio de atrofiá-lo e de fazê-lo vegetar nas condições mais desfavoráveis. Aqui ainda não ocorre a subsunção formal do trabalho ao capital. Outro exemplo é o capital comercial, na medida em que faz encomendas a vários produtores imediatos, depois recolhe seus produtos e os vende, podendo também adiantar a matéria-prima, etc., ou adiantar dinheiro. Foi a partir dessa forma que a relação de capital moderna se desenvolveu parcialmente e que, aqui e ali, ainda constitui a transição para a relação capitalista propriamente dita. Aqui também não ocorre nenhuma subsunção formal do trabalho ao capital. O produtor imediato ainda é, ao mesmo tempo, vendedor de mercadorias e usuário de seu próprio trabalho. Aqui, porém, a transição já existe mais claramente que na relação do capital-usuário. Ambas as formas, as quais votaremos em algumas ocasiões, são reproduzidas como formas secundárias e de transição no interior do modo de produção capitalista. Então, aqui tem muitos elementos, né? Mas categorizando um pouco aqui os elementos, né, dessa relação de subsunção ou não subsunção do trabalho ao capital, né? Assim, o Marx ele está tratando aqui de um momento lógico da análise da subsunção, em que ela não é, digamos assim, o aspecto dominante da sociedade, né? Ela, digamos assim, a subsunção formal, ela é a primeira forma de constituição do modo de produção capitalista. Mas, enquanto não há o que a gente vai ver um pouco mais à frente, enquanto não há o que o Marx chama de subsunção real, que é um modo de produção especificamente capitalista, né? O modo de produção capitalista não é dominante na sociedade, né? Você tem uma formação social que tem diferentes modos de produção, né? O modo de produção capitalista está lá, na subsunção formal, mas ele não é dominante, não é a forma dominante, o modo de produção dominante na sociedade. E, nesse contexto, você tem formas, digamos, autônomas do capital,
do lado do modo de produção capitalista que não é dominante, você tem as formas autônomas do capital usuário, o capital a juro, né? E a forma do capital comercial, como formas que parasitam os produtores diretos. Elas não são nem denominadas de modo de produção capitalista, elas são formas autônomas do capital, né, que o Marx chama, que o Marx aqui, aqui quando ele se refere ao capital usuário, né, ele fala que o capital usuário serve de exemplo na medida que antecipa ao produtor direto, como na Índia, ele antecipa matéria-prima, instrumentos de trabalho, ou ambos na forma de dinheiro, né? E os enormes juros que atrai, os juros que extorque do produtor imediato, em geral, independentemente de sua grandeza. Ou seja, aqui seria um aspecto do processo de acumulação de capital que a gente também poderia chamar de expropriação, né? Isso que o Marx fala, esse processo de extorquir, né, o produtor direto, né, é uma expropriação, é uma forma de acumulação capitalista que ela não está fundamentada no modo de produção capitalista, né? Então, o capital ele tem esses elementos de acumulação que não se limitam ao modo de produção especificamente capitalista, né? A expropriação e outros mecanismos do processo capitalista de acumulação baseado na expropriação, né? Porque a subsunção, ela é um processo já que envolve produção de mais-valia, ou seja, é o capital controlando o processo de produção. Quando essas formas autônomas do capital, aqui o capital usuário, o capital comercial, elas extorquem o produtor, por exemplo, o produtor autônomo de mercadoria, um produtor independente de mercadoria, ela está extorquindo, são formas autônomas do capital que está extorquindo um outro modo de produção que não é necessariamente capitalista, né? A gente pode chamar de um modo de produção aí mercantil simples, né? Enfim, tem uma discussão sobre como denominar isso, mas é uma forma, é um modo de produção não especificamente capitalista, né? Que a gente está tratando. Mas o capital se relaciona com essas formas e lhe expropria, né? E o Marx, ele chama essas formas de expropriação como se fosse um nome diferente para a própria mais-valia, né? Ou seja, não é necessariamente um processo de produção de mais-valia, mas o Marx ele considera, né, como formas também, digamos assim, com formas diferenciadas de mais-valia, né, de expropriação. A mais-valia ela não é, digamos assim, ela não é extraída num processo de subsunção, mas ela é extorquida, né? Então é trabalho não pago também essa forma, essa relação com esses produtores diretos, né? Então são alguns dos elementos que eu queria considerar e olhar, por exemplo, para o capitalismo contemporâneo, né? Por exemplo, a dominância do capital fictício. Eu tenho uma leitura dessa realidade, que essa financiarização, essa dominância desse grande capital especulativo, que tem essa natureza parasitária, né? É um capital fictício que ele se autonomiza dessa esfera do capital industrial. É uma autonomização relativa, porque a apropriação de riqueza excedente, né, ela depende de uma produção de uma mais-valia. Mas não necessariamente esses capitais eles estão incrementando a produção de mais-valia, eles estão parasitando. Você tem efeitos de apropriação, né, que tem impactos redistributivos na distribuição da mais-valia produzida, ou, digamos assim, na ampliação de apropriação de excedente econômico, mas não há um aumento da produção de excedente econômico, como feito na produção capitalista, né? A produção capitalista é uma produção de mais-valia, né, que amplia o excedente econômico, o valor, né, da riqueza materialmente produzida. Então, eu vejo que a natureza desse capital fictício, especulativo, atualmente, ela tem uma similaridade muito, ela tem uma proximidade muito grande com essas formas autonomizadas do capital aqui, já nessa época, né, que a gente poderia pensar assim, uma perspectiva histórica, em que o modo de produção capitalista não era o modo de produção dominante, né, em que existia o modo de produção capitalista, mas que você tinha uma sociedade, né, não era uma sociedade capitalista propriamente, né, e você tinha formas autônomas do capital que parasitavam, né, os produtores diretos, que parasitavam os trabalhadores já, né, e é como se fosse
uma lógica, né, que as contradições do capital, elas levaram a esse desenvolvimento, né, e esse poder do capital especulativo, né, essa ampliação da produção do excedente econômico, mesmo na esfera industrial, ela tende a gerar essa natureza incontrolável da expansão do capital fictício, né, mas esse capital fictício especulativo nessa natureza parasitária, né, eu diria assim, ele não é necessariamente modo de produção capitalista. Ele é uma forma autonomizada, né, que expropria trabalhadores no momento onde o modo de produção capitalista é dominante, né, mas tem uma natureza próxima, mais próxima do capital, dessas formas arcaicas do capital, né, o capital comercial e usuário, que tem essa natureza parasitária, do que, digamos assim, uma proximidade com a lógica do capital industrial. Eles estão na lógica do parasitismo, não na lógica da produção de mais-valia, né? Então, Tem um debate, Zé, e que você parece que está concordando com a tese do Ladislau Dolbo, que ele fala que tem que é um novo modo de produção, que ele chama de modo de produção improdutivo, uma coisa assim, eu já vi essa discussão, que mas ele não é diz nesse isso aí e tal. sentido do Ladislau, Agora, sabe? é polêmico afirmar que o capital financeiro, né, o capital especulativo parasitário, ele não pertence ao modo de produção capitalista. Isso daí é polêmico, né? É polêmico porque nós estamos falando de algo que é parte do sistema, né? Ele se autonomiza, mas a autonomia é relativa e, na verdade, ele pertence a um modo, a uma etapa de desenvolvimento do modo de produção capitalista que se caracteriza pela sua, pela sua, pela sua corrupção, né? Quer dizer, decadência, né? Que a gente pode explicar É. o capital financeiro como sendo expressão de uma crise estrutural do capital, né? Uma crise, inclusive, da valorização do capital, enfim, quer dizer, agora tudo isso da ordem da subsunção real do trabalho ao capital, quer dizer, da ordem da mais-valia relativa, né? Inclusive, é um sistema da mais-valia relativa, que é um sistema de contradição, porque é o sistema onde se aumenta até a composição orgânica do capital e faz com que você tenha essa tendência de queda da taxa de lucro e faz com que você tenha essa interversão aí, né? Dentro do capital industrial, o surgimento de formas autonomizadas, que é o caso do capital especulativo, parasitário, capital financeiro, enfim. Quer dizer, Uhum. é como se fosse assim uma etapa de decadência do sistema. Essas formas que você leu aqui, e eu concordo com a tua análise, quando você está falando aqui que o Marx está falando de formas de transição no interior do modo de produção capitalista, uma passagem, né, para uma etapa que ainda não é a subsunção real do trabalho ao capital, muito menos da subsunção formal, né? Por quê? Porque nessa etapa é uma etapa bem primitiva, né? Quer dizer, o capital ele ainda ele não domina as condições da produção de mais valor, né? Quer dizer, ele não se envolve no próprio processo de produção, né? Quer dizer, o que você tem é uma produção à maneira tradicional, aonde sequer você tem a subsunção formal do trabalho ao capital, uma coisa bem primitiva. E essas formas autônomas que você fez referência, e eu concordo, capital comercial, capital usurário, né, que elas existiram inclusive antes do capitalismo,
né? Essas formas, elas fazem essa pulsão, essa extração aí, né? Que aparece como sendo uma extorsão do produtor imediato, né? Do produtor imediato, do trabalho não pago aí, né? Mais trabalho, né? Mas Uhum. ainda não é subsunção formal do trabalho ao capital. Por que é que não é? Aí o Marx diz, essa frasezinha aqui já diz tudo, né? Por que é que não é subsunção formal do trabalho ao capital? Essas formas bem primitivas lá. O produtor imediato ainda é, ao mesmo tempo, vendedor de mercadorias e usuário do seu próprio trabalho. Pronto, está aqui. Quer dizer, você não tem trabalhador assalariado. Você não tem trabalhador assalariado. Você tem um produtor imediato que ele vende mercadorias, né? E ele ainda, a maneira tradicional, ele controla lá o seu próprio trabalho, entendeu? Quer dizer, o capital está exterior, né? Nessas formas arcaicas, né? Que não é o capital industrial, é o capital comercial, o capital usuário, né, usurário, que depois, com o desenvolvimento do sistema, eles se tornariam funções do capital industrial. Aí você mudaria totalmente a lógica do sistema, né? Isso é que é interessante, mas o Marx está falando aqui, e você tem razão, eu concordo, essa parte aí de transição, né? Nós estamos numa etapa ainda muito primitiva. Logicamente, o Marx está utilizando aqui vamos dizer, uma exposição dialética, porque ele está pensando de algo ainda que você não tem ainda a posição do capital industrial. Se não tem capital industrial, você não tem subsunção formal, muito menos subsunção real, né? Então, isso aqui é interessante. As categorias, elas compõem uma constelação, né? É por isso que essas teorias que falam no pós-capitalismo, elas nunca entenderam o sistema do capital. Elas não entenderam a teoria do capital industrial. Elas não entenderam subsunção formal, real, né? Essa dialética, né? Que a lógica dialética, que você sabe mais, né? Até, né, nós já lemos, discutimos Rui Fausto, né? Ela é imprescindível para a gente entender esses processos, as transições, os desenvolvimentos de um sistema, né? Isso é muito interessante, né? Porque é como a vida, né? Você tem lá as transições e os desenvolvimentos, né? O organismo nasce, ele tem a infância, tem a adolescência, tem a vida adulta, né? Até se torna mais velho e chega à velhice. Quer dizer, nesse processo todo você tem passagens, você tem transições, né? E fazendo essa analogia, né? Essa analogia biológica, mas você pode pensar que os sistemas sociais, a gente pode até fazer essa analogia, né? Então, quer dizer, o capital financeiro ele está muito mais para uma etapa da velhice do sistema do que para um outro sistema, né, que pudesse ter uma perspectiva, né, de você estar pensando um outro modo de produção que possa, inclusive, suceder, né, ao modo de produção capitalista. Né? Aí entra toda uma discussão, né, como é que o modo de produção sucede ao outro, né? Por que ele sucede? Nessa questão da sucessão, ela é verdadeira, né? Quer dizer, aí tem toda uma questão a ser discutida, né? Mas é um debate importante. Eu vou ver se eu encontro, inclusive tem essa discussão entre o Ladislau Dobel, saiu até naquele blog A Terra Redonda, né? O Uhum. Ladislau Dobel com aquele outro professor de economia lá da USP, aposentado, como se chama, qual é o nome dele? Eleutério Prado, né? É isso? Eleutério Prado, exatamente. Então, Aham. acho É, interessante. O Eleutério, é um ele é debate muito. interessante. É. Mas, assim, eu conheço um pouco dessa discussão do Ladislau, né? Eu não concordo, assim,
ele parece que ele sai dessa concepção do trabalho produtivo, ele muda demais. Eu não, a minha colocação não é muito parecida, não é parecida com a dele, na verdade, né? A minha colocação foi no sentido de dizer assim, ó, esse capital especulativo na era contemporânea, no capitalismo contemporâneo, essas formas fictícias, né, do capital especulativo e parasita, né, eles derivam desse desenvolvimento do capital industrial, né? Nessa colocação que o senhor fez, eu estou plenamente de acordo, eu acho importante que isso seja compreendido. Mas a lógica de como esse capital se acumula não é a lógica do capital industrial propriamente dito, porque capital industrial, a gente fala, uma lógica de acumulação baseada justamente na produção de mais-valia, absoluta e relativa, né? É um processo de extração, de produção e extração direta da mais-valia absoluta e da mais-valia relativa. Mas o processo de acumulação capitalista, ele tem essa dimensão do modo de produção capitalista e ele tem a dimensão, digamos, da expropriação. Então, foi nesse sentido, né, que eu trouxe, eu coloquei essa similaridade com essas formas autônomas. Mas é uma autonomia relativa, porque esse parasitismo, ele se dá a partir de uma mais-valia produzida, de uma mais-valia absoluta e relativa que é produzida pelo capital industrial, né? Então, não é, digamos assim, uma autonomia que ele vai criar outras condições de apropriação de mais-valia, não é isso. Mas é um processo de acumulação que tem uma natureza diferente, né? Não é produção e extração de mais-valia, a natureza como o capital especulativo parasitário se acumula. É uma natureza de expropriação mesmo, de parasitismo, né? A gente não pode dizer que a lógica da acumulação de produção de mais-valia absoluta relativa é uma lógica de acumulação parasita, porque ela cria valor na sociedade. Você contrata força de trabalho, você cria riqueza material, né? Então, é nesse Exato. sentido que eu fiz a colocação. Eu coloquei aí no grupo do WhatsApp esse artigo aí que fica para leitura, depois a gente pode até estar discutindo, rentismo, um novo modo de produção, que é do Eleutério Prado, né? E essa polêmica aqui com o Ladislau Dobor, né? Que ele pensa a sociedade na era digital, um novo modo de produção, né? Quer dizer, aliás, toda polêmica é bem-vinda num país como o nosso, onde todo mundo concorda com todo mundo, né? Quem não concordar é inimigo, então não se discute. Quer dizer, é importante a polêmica para a gente poder estar avançando. Então, essa discussão sobre um novo modo de produção ou não, certo? Lá fora também a gente tem, né? Para pensar. Agora, tem essa questão, que é uma questão, vamos dizer, que já se tem aí há quase 30 anos, pelo menos, né? Lá desde o François Chesnais, naquela discussão lá da financiarização, né, que também o Michael Roberts também faz muita discussão sobre isso, polemizando, fazendo, né, o contraponto com aqueles que falam na financiarização, sem vincular a financiarização à queda da taxa de lucro, né? Quer dizer, a financiarização, a raiz dela está na própria crise do sistema da mais-valia relativa, né? É claro que o sistema da mais-valia relativa é o sistema da exploração, né? Mas não existiria financiarização sem exploração, né? Sem, por exemplo, você ter essa articulação entre financiarização e toyotismo, né? Entendendo o toyotismo como sendo aquelas estratégias de extração de mais valor, né, que articulam mais-valia absoluta e mais-valia relativa, né? Quer dizer, de uma forma, vamos dizer, né, que aumenta o aumento da taxa de exploração, né, que nós temos hoje, tem muito a ver com a financiarização, são duas faces da mesma moeda, né? Então, é claro, né, que o rentismo, ele expolia, né? Mas é uma expoliação em cima de uma massa de mais valor, né? Da qual ele é parte. Basta ver, por exemplo, aqui o Brasil. O Brasil é o melhor exemplo, né? Que maravilha que nós vivemos num país que é o maior exemplo. Essa articulação entre a burguesia da Faria Lima e a burguesia do agronegócio.
entre a burguesia financeira e a burguesia que superexplora, né, a força de trabalho, entendeu? Quer dizer, a gente acha que tem uma diferença entre o capital rentista e o capital produtivo. De forma nenhuma. O capital produtivo e o capital rentista, eles se cruzam, né? Aliás, o produtivo é rentista e o rentista é produtivo, né? Então, eu penso, né, que esse é um princípio, é um ponto de discussão. Agora, é claro que tem outros autores, né, eles hipervalorizam essa ideia de que o rentismo possa ser, né, um novo modo de produção, pelo próprio fato, né, de um sistema que, principalmente com a sociedade digital, né, com o capitalismo de plataforma, com essas formas de, né, onde você, né, aprimora de uma dimensão nunca vista a extração, né, a extração de mais valor, né, você expolia, você não explora, você expolia, né, como se isso, é como se a expoliação passasse a ser uma categoria que ficasse acima da exploração, né, e as pessoas não perguntam, mas e aí? Né, como é que você vai expoliar aquilo que não existe? O que existe é a mais-valia, né? O próprio juro, né? Renda da terra, né? São todas categorias do mais-valor, né? Do capital, né? São formas, né? Derivadas, que se não existe, quer dizer. É por isso que, no caso do Brasil, é um exemplo, né? Só num país da superexploração do trabalho que você tem hoje um capitalismo sob domínio rentista, né? E, e é como se a gente pudesse pensar que pudesse mudar isso, né? Vamos combater a superexploração do trabalho, né? A gente deixa lá o domínio rentista. Não, né? Quer dizer, a própria burguesia que hoje é rentista, ela foi aquela que apoiou a reforma trabalhista, é aquela que, né, porque se cruzam, né, esses interesses. Mas é um debate interessante isso daí, Professor, e universal, pois não? tem um ponto, assim, eu achei isso curioso, essa colocação do Marx, porque não é sempre que ele faz esse tipo de afirmação, né? Pelo menos na forma como ele articula os fundamentos da sua exposição no Capital. Mas, por exemplo, ele coloca aqui, ó, os enormes juros que atrai, aqui no último trecho da página 91, né? Os juros que extorque do produtor imediato em geral, independente de sua grandeza, são apenas outro nome para o mais-valor. E aqui ele está falando de um outro nome para o mais-valor, sem considerar uma consolidação da subsunção, né? Ele está falando isso em relação ao capital usuário. Ele está falando nessa, digamos, né, nessa expropriação, né, de mais-valor, não é uma extração de mais-valor, é uma expropriação, uma expoliação, que tem como fundamento uma forma autônoma do capital, digamos assim, uma forma autônoma da subsunção, né, que é o capital usuário, o capital a juro, por exemplo. É interessante isso que você colocou, muito interessante que você colocou. Porque é o seguinte, aí a gente tem que pensar o seguinte, no caso dessas formas, né, da produção simples de mercadoria, né? Quer dizer, você tem produção de mais valor, né? Quer dizer, você é de conceber que você tem produção de mais valor, né? Quer dizer, mas não é mais valor no sentido que você possa pensar, né? É, como você vai ter aí sobre o capital industrial, né? Quer dizer, são formas primitivas. Por exemplo, vamos só pensar, aquele banqueiro lá da Idade Média, lá no feudalismo, né? Que você tinha banqueiro lá, né? Os judeus lá que tinham lá, e eles cobravam juros, não é verdade? A igreja não gostava, né? A igreja não gostava dos juros, os juros, inclusive, eram uma coisa que era pecado, mas os judeus, eles, né, eles cobravam juros, não é à toa que
criou todo esse preconceito com os judeus, porque geralmente se vinculava a um capital usurário, a usura, né, que eles cobravam, né? Quer dizer, afinal de contas, o que é que era esses juros, né? Esses juros, né? Quer dizer, essa categoria juros era a mesma categoria do capital usurário, né? Quer Uhum. dizer, são categorias antediluvianas, quer dizer, elas não estavam articuladas dentro do sistema do capital industrial, mas elas existiam como dinheiro, né? Como mercadoria, como capital comercial, né? Você tinha lucro, né? O comerciante, ele, né, quer dizer, é óbvio que tinha lucro. Você imagina o comerciante lá do Fenício do século II antes de Cristo, você acha que ele fazia esse comércio, né? Era lucro que você tinha ali. E essa categoria lucro, como é que ela era, né? Quer dizer, é uma boa reflexão isso daí, né? Para a gente pensar, quer dizer, em Marx, você tem categorias que existiam, mas elas não estavam articuladas como sistema, né? Uhum. Como sistema. O que diferencia o capital, no sentido de capitalismo, modo de produção capitalista, das formas anteriores, né, de capital, é que as formas anteriores de capital, elas não se articulavam como sistema, elas existiam de forma, vamos dizer, contingente, né? Quer dizer, o banqueiro lá no século X depois de Cristo, né? Ele era uma figura, vamos dizer, era um usurário, né? Entesourador, aquele velhaco que tinha muito dinheiro e emprestava e ganhava em cima lá né, de um comerciante que estava querendo fazer um negócio, um artesão e tal. Né? Quer dizer, não era nenhum capitalista, no sentido como depois veio se tornar no sistema do modo de produção capitalista. Isso é que é interessante, quer dizer, são formas que existiam, mas tinham outro conteúdo. Né? E aí, essa questão dessa categoria mais valor, né? Talvez, se o Marx tivesse falado, ao invés de mais valor, ele tivesse falado excedente, né? Quer dizer, os juros que estoque do produtor imediato em geral são apenas outro nome para o mais valor, né? Quer dizer, esse mais valor que os juros extorquiu, né? Quer dizer, até que ponto isso daqui é de fato, né? É um mais trabalho, né? É uma extração de um sobretrabalho, né? De um mais trabalho, né? Né? E eu penso, eu estou especulando aqui, eu não sei se você concorda, mas que quando você fala de um sistema, aí você muda o conteúdo disso, né? É isso que eu penso, né? Claro. Nessas formas, nessas categorias. Gente, como. Até por isso que eu digo, Ezel, lógica dialética, para entender o capital, tem que entender a lógica dialética, as categorias, os movimentos, toda aquela. Enfim, né? Quer dizer, o Marx ele foi grandioso porque ele pensou a dialética materialisticamente, que não é a dialética de Hegel. Essa é a questão. A gente acha que é a dialética de Hegel não é. É uma dialética que tem um outro conteúdo, um conteúdo material, e aí já muda a coisa. E não é pouca coisa, não. É por isso que eu digo, Marx, e isso ficou incompleto, viu? Isso aí não, ele não fechou, ele não desenvolveu. Os próprios marxistas, eles têm toda uma polêmica, uma discussão sobre isso, né? Uma grande parte despreza, inclusive, essa questão da dialética, acha que isso não tem nada a ver. Marx, ele sequer tem né, essa lógica na organização
dessas categorias e tal, mas eu penso, eu já tenho outra leitura. Eu acho que ele, a cabeça dele era uma cabeça de um filósofo dialético, mas não era um filósofo, né? Mas era da dialética, né? Para pensar essas coisas. Tanto que naquele texto que a gente discutiu aqui, nesse grupo, o método da economia política, ali está na cara como é que ele faz todas essas discussões das categorias, né? As categorias que pertencem a uma determinada etapa de desenvolvimento do sistema, né, que elas têm outras cores, na medida em que você articula, você muda, inclusive, a função, né? Você muda, enfim. É por isso que esse desenvolvimento da matéria, né, o desenvolvimento da matéria é que determina a forma. Isso é que é interessante. Forma, conteúdo, né? Forma e matéria, tal, quer dizer, tudo isso daí a gente está aprendendo ainda. Eu acho que o grande desafio é esse, a gente ler, inclusive, a ciência da lógica de Hegel, mas com muito cuidado, porque ali é só a porta de entrada, né? Porque se você for pensar, vamos dizer, a materialidade, a gente tem que ir sozinho, não tem mapa, entendeu? Tem que só pegar o espírito né? O espírito da coisa, como se diz, né? Quer dizer, é o primado do objeto e não do sujeito, né? Quer dizer, a dialética não está na cabeça do pensador, né? A dialética ela está no próprio movimento do objeto, né? Quer dizer, o capital ele é objeto, é o sujeito capital, né? Mas ele é um objeto, que é diferente da dialética de Hegel, né? Que o princípio é o sujeito, né? É por isso que é a filosofia da consciência, né? Quer dizer, embora esse sujeito ele seja objetivo, né? Isso é que é interessante para distinguir, por exemplo, quer dizer, você tem um elemento em Hegel que permite, inclusive, que Marx possa estar desenvolvendo a lógica dialética, porque se não fosse, Marx jamais desenvolveria a lógica dialética a partir de Kant, entendeu? Se Hegel não tivesse existido, vamos imaginar uma possibilidade, por que não? Né? Se Hegel não tivesse existido, né, jamais existiria Marx, né, a forma como ele organizaria essas categorias aí do capital. Só se Marx incorporasse aí a função de Hegel e a dele próprio, mas numa vida não cabe. Seria impossível caber dois gigantes assim, né? Porque o que você tem é o desenvolvimento da filosofia, da filosofia alemã de 200 anos, né? 2 séculos de desenvolvimento, se você for pensar de Kant até Marx, né? Você tem praticamente quase 2 séculos de um desenvolvimento filosófico. É isso que é interessante, né? É por isso que a gente tem que levar a sério essa questão filosófica, porque ela organiza o entendimento, né? Quer dizer, Kant é o princípio da razão, Hegel, né? É o princípio da razão objetiva, mas ela já está flertando com o mundo, que é uma razão mundana, que é Marx, certo? Que é o princípio do objeto, né? Hegel é o princípio do sujeito, Marx é o princípio do objeto. Esse objeto em Marx é a matéria, né? Então, é muito mais difícil, é muito mais fácil você, a partir de Hegel, você tem lá todo aquele esquema lá pronto, lá, a fenomenologia do espírito, aquelas categorias que se desenvolvem, elas têm uma linha, né? Tem uma sucessão, mas a história não tem isso. Marx sabia disso, né? A história não tem isso. Então, quer dizer, você tem que ir na matéria para ver, por exemplo, como é que se dá essas transições, essa sucessão, né? Por exemplo, uma coisa, só para concluir, uma coisa, essa transição, vamos pensar, de um banqueiro medieval para um banqueiro capitalista. Olha que interessante. A função do capital usurário, um capital usurário que se transforma num capital bancário, né? O capital bancário, ele já tem um outro conteúdo,
não é mais inclusive o Marx ele trata disso quando ele fala lá no dinheiro, ele vai estar diferenciando, né, o entesourador, né, está diferenciando lá o banqueiro, né, enfim, você tem aí, mas ele foi na matéria, ele não ele não criou categorias abstratas, assim como Hegel, né, as categorias do espírito, para pensar o desenvolvimento da razão, né, ou do mundo, né, porque Hegel ele falava do mundo, mas era um mundo ainda mistificado, né? Marx não, Marx ele fala do mundo real, e esse é o mais difícil. Agora, tem que fazer pesquisa para verificar como é que se dá essas passagens, essas transições, entendeu? Até mesmo aqui no Brasil, né? Você tem um capital, por exemplo, do escravista, do fazendeiro lá, o exportador lá de café, certo? Esse capital que migra de repente para a cidade e ele passa a investir também na fábrica, né? Quer dizer, como é que se deu a industrialização brasileira, né? Com o capital que veio do campo. Isso é uma coisa curiosa, né? Porque é um capital que inclusive veio né, de uma base que era o trabalho escravo, né? A exportação de commodities, né, no mercado mundial, né, uma acumulação que foi feita a partir disso, que inclusive tem toda uma discussão, saber que modo de produção era esse, né? Alguns falam em modo de produção escravista, mas o modo de produção capitalista, quer dizer, a nossa industrialização, o capitalista industrial, ele vai nascer sobre as marcas de uma coisa muito esdrúxula, né? Do fazendeiro escravista, né? Que também é banqueiro, né? Se você for ver, né? São figuras que nascem, né? O banqueiro nasce do escravismo, assim, tanto quanto o industrial, né? E não tem nada mais esdrúxulo do que o escravismo, né? Porque você não tem trabalho assalariado, né? Então, se você não tem trabalho assalariado, do que é que você vai ter? Como é que vai se dar a acumulação ali é mais valor, né? Quer dizer, como é que vai se dar essa acumulação? Qual a natureza dessa acumulação aí de capital, né? Enfim, é uma discussão que aí tem que ir para a pesquisa, porque não existe assim uma grade especulativa, né? Não adianta abrir Hegel lá para tentar, né, descobrir. Agora, é claro que fazendo pesquisa histórica, tal, né? Você pode, a partir da pesquisa, você perceber esse movimento, aí é que entra a lógica dialética, né? Mas você tem que, primeiro, o primado é do objeto, né? Não é especulando assim, que por exemplo, que eu jamais ousaria aqui entrar nesses meandros, porque eu tenho que estudar, eu tenho que ver, na verdade, né, as discussões que tem na historiografia, né, para pensar essas formas, né? E aí está falando de uma forma de exceção, isso que eu tanto discuto com vocês, né? Formas de exceção, né? Como é o caso do capitalismo brasileiro, novamente nós sendo top aí das discussões, né, esdrúxulas do capital, né? E aí entra a questão da financiarização, que também é uma questão, né, que tem essas especificidades. Mas no nosso caso aqui, a gente já está com um sistema desenvolvido, né? Ninguém está falando mais né, de um capitalismo imaturo, né? Quer dizer, o capitalismo brasileiro no começo do século XXI é um capitalismo maduro, né? A gente teve aí 50 anos de industrialização muito forte. Embora estamos nos desindustrializando, mas ainda é uma sociedade industrial, né? Mas então é diferente lá do século XIX, século XVIII, né? Que naquela época você tinha assim essas transições, essas passagens, né? Agora é muito mais tranquilo você pensar essas formas, né? Eu não sei se ficou claro isso daí ou se você concorda ou discorda. Acho que é muito esclarecedor as suas colocações também, professor. Tô na mesma linha que o senhor nesse sentido aí. É uma questão muito de método mesmo, né? Que
que o Marx ele tem todo esse cuidado para tratar dessa diversidade de formas, né? E respeitar as diferenças. Mas você colocou uma questão muito interessante. Eu estou lendo aqui, mas a gente já comentou o que devia comentar, mas aqui pode voltar em algum momento. O Marx diz aqui, ele fala em mais valor. Não, Bom, esse vamos, parágrafo aqui vamos. tinha muita questão, a gente acabou ficando nele, né? Mas não dava para É, passar rápido, mas né? será que a gente consegue ler pelo menos 2 parágrafos aqui do capítulo 6º inédito, ou então a gente já passa para o Capital, para discutir lá o capítulo 23? O que é que você acha? Eu acho que aqui a gente já entraria numa outra parte, né? Que é a subsunção real já. Acho que a gente pode deixar para a semana que vem e iniciar o debate do capital mesmo. Pronto, então é o seguinte, então, na próxima semana, a gente faz aí entra de vez mesmo, a subsunção real do trabalho ao capital, O título é esse, subsunção real do trabalho ao capital. Modo de ou o produção especificamente capitalista. modo de produção especificamente capitalista. Pronto, aí vem aquela discussão que eu, inclusive, tinha colocado, né? Isso. Capitalismo mesmo é subsunção real. Mas isso aí a gente vai discutir. Então, vamos dar o seguinte: dá 2 minutinhos aí, só para essa nossa transição, a gente vai discutir aqui o Capital, livro 1. Vamos dar Capítulo continuidade aqui, 23. né? Capítulo 23, exato. Vamos dar Meninos, eu só. vou ter que deixar vocês. Eu vou num velório. Oh, que coisa, que coisa. Mas é isso, Andréa. Obrigada aí por estar acompanhando. Nossa, a Eu vou Isabela entrar não. um pouquinho. Ela escreveu que os pais estão com dengue, ela teve que sair. Nossa, gente, eu tô indo para velório, os pais com dengue, tá? É Ó, o mundo, né? professor, se cuidem, meu esposo está com dengue, tá acabado, viu? Mas eu Se ando cheio cuidem. de. Olha, eu sou um cara que ando de máscara para todo cima e para baixo e com um repelente assim do lado, assim, ó, só. Uhum. Eu sou o velho do repelente da máscara, então. Ah, mas é isso aí, professor, porque olha, o Lucas está desde sábado e as plaquetas estão 103. Nossa, gente, a coisa tá Não séria. aumenta, tá muito sério. E olha que Usem ele não fica doente, repelente. viu? Usem repelente, pelo amor de Deus. Ele não fica doente, ele vai na Porque, academia. Olha, eu falo que se fosse eu, tava morta. E ele tá, hoje já é quarta-feira e nada de melhorar essas olha, isso é plaquetas. sério. É o capitalismo Uhum, virótico, vírus para todo lado. uhum. Israel que se cuide também, porque essa é a nova era, né? Mas é isso. Então, Então, tá. qualquer coisa, André, você mantém contato aí, tá bom? Obrigado por ter ficado até agora. Imagina, eu vou entrar, professor, porque eu quero ouvindo vocês, que eu vou lá na saudade, então eu vou ouvindo vocês no caminho. A hora que eu chegar lá, eu desconecto, tá? Então eu É vou bom ficar por porque aqui. A hora que o ficar no senhor ver que eu velório ouvindo a nossa desconectei, ficar ouvindo a nossa discussão. Mas quem é que morreu? Só curiosidade aí que você tem. é um conhecido, na verdade, é tio do meu cunhado, mas é um conhecido de longa data da nossa família. Ele chama Osmar, Nossa, ele trabalhava no Santander. morreu de E quê? Só por saber aí, né? Ai, professor, eu acho que ele morreu de descuido da saúde, porque a minha irmã estava falando, ele é tio do meu cunhado, né? Mas a gente conhece ele há anos, muitos anos, assim, muito querido. Ele chegou passando mal na UPA de manhã, disse que domingo achavam que ele estava com dengue. Aí ontem cedo estava na UPA, aí à noite ainda estava na UPA sem atendimento, olha só, 74 anos. Aí 74 anos morreu. 74 anos. Aí, quando Nossa, começou a novo. ficar gelada, faltar o pulso, que colocaram ele para dentro, e aí disse que logo depois faleceu. Eu falei, mas não entendi nada dessa Foi na história, UPA aqui porque de Marília? aí eu falei assim, mas não entendi nada, porque ele é aposentado do Santander, é para ter plano de saúde, eu não sei o que estava fazendo na UPA. Nossa, Não gente, sei porque a coisa. UPA deixou ele esperando o dia inteiro, aí disse que deu septicemia, infecção Porque, generalizada. não, a UPA, o Serviço de Saúde no Brasil, estão congestionados. Isso não sai na imprensa porque eles estão ocultando, eles sempre ocultam. Se você depender de UPA, muito cuidado.
Olha aquele cara lá que a mulher levou para o banco, disse que o cara morreu lá. Ele também saiu de uma UPA, não era nem para ter saído, a UPA largou ele, aí sobrou lá para a sobrinha, está sendo acusada de ter matado o tio. Né? Quer dizer, é um absurdo, Não, é é só uma caos. crise do sistema de saúde, crise Professor, sanitária, mas mas a o gente senhor tem mais que sabe, estudar. ó, lá no Univem, eu ficava porque plano de saúde, o Univem pagava nosso Unimed, né? Agora, Sim, em março, agora, de fevereiro, resolveram cortar o plano de saúde da gente. olha só, tá E, vendo aí a precarização? nossa, professora, eu fiquei tão brava, mas tão brava, mas tão Logo numa brava. situação de Exatamente. emergência, né, Porque sanitária. eu ficava É, firminha que eu falava assim, apesar de tudo, a Unimed faz diferença, né? E aí cortaram faz, muito. pode, Aí, pode fazer sim, lógico pode que fazer. faz. Eu sempre achei que, apesar de tudo, aí cortaram. Aí fui lá, uma fortuna uma Unimed para mim e para o Lucas. Aí, no fim, foi um forrobodó dos professores, aí agora estão cobrando, mas sabe quanto estão cobrando, professor? Ah, ah, R$ 980, meu e do Lucas, a Unimed. Aí, mas é, mesmo assim, é metade do que eu pagaria, assim, para entrar num plano da Unimed novo, eu e o Lucas. Aí é, acabei ficando, né? Então, assim, é. eu estou praticamente trabalhando, metade do meu salário está indo para pagar a Unimed. Mas mesmo assim, professor, eu ainda acho que vale a pena eu sair da minha casa, dar minha aula precarizada, para eu ter meu plano de saúde, de tanto que eu valorizo Não, é isso. fundamental. Agora, se cuide, use É. máscara em Uhum, aglomeração, porque você corre risco. Tem Covid que está uhum, circulando, né? E sim. repelente, não custa nada. Uhum. Então é Não, isso, ninguém os fala, cuidados. né, professor? Lá tem um professor amigo nosso, um professor novo, 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 novo. A menininha dele, de 9 meses, internou com Covid Ah, e, infelizmente, faleceu. Perdeu uma menininha nove, de 9 meses, porque o Covid nove tomou, meses? tomou o pulmão inteiro da menininha. Nossa, Morreu de Nossa, Covid aqui em gente, morreu Marília? de Covid, de Covid. nossa. Olha só. O E professor tem esses, uma tristeza ver um e finalzinho esses novo filhos da puta, tudo ocultando, a imprensa ocultando. oculta tudo É, isso, tudo ocultando. Mas é é. isso aí, André. Então, quando o Então, vou senhor lá. fala, o senhor tem propriedade para falar mesmo, viu? O senhor está falando a verdade, sim. Pode meter a boca no trombone mesmo, que é Não, isso eu aí. meto a boca, eu não tenho mais É isso idade aí. para ficar aceitando a estupidez do mundo, Ah, não. e eu adoro quando o senhor fala que o senhor não é empregado mesmo, que o senhor é empregado público, o senhor pode falar que eu fico. O senhor lembra que tem André, assim, que eu chego a. É Nossa, isso me aí, deleito com o é senhor isso aí. falando, viu? Meu Se interlocutor. cuide. Um abraço, Um até a abraço. próxima.